Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, dessa vez para falar da nossa aula número 2. Na aula anterior, nós falamos da tensão elétrica, da diferença de potencial e como que a gente consegue eletrizar os corpos, né? E aí a diferença entre dois corpos eletrizados, né, é o que nós chamamos de DDP, diferença de potencial. E hoje nós vamos falar sobre a nossa segunda grandeza elétrica, que é a corrente elétrica. Então, o que vem a ser a corrente elétrica? Bem, eu fiz um esqueminha aqui para a gente poder entender melhor o que é a corrente elétrica, tá? Então, eu tenho aqui uma DDP, uma diferença de potencial entre dois corpos eletrizados. E aí, o que acontece? Essa DDP vai orientar as cargas a se movimentarem num determinado sentido. Então, esse movimento de cargas aqui, orientado pela DDP, é chamado de corrente elétrica, tá? Assim como acontece com um fenômeno natural, por exemplo, né, se eu tenho uma nuvem carregada aqui e uma outra nuvem carregada aqui, quando elas se aproximam, normalmente estão carregadas com cargas diferentes, né, com potencial diferente. Então, entre elas surge o quê? É uma DDP, uma diferença de potencial. E aí é onde a gente tem a descarga elétrica, que nada mais é do que uma corrente elétrica, né? Então, o raio que a gente ouve, o trovão, popularmente conhecido, nada mais é do que uma descarga elétrica, uma corrente elétrica causada por essa diferença de potencial entre duas nuvens, tá? Então, essencialmente eu posso dizer que para eu ter corrente elétrica, eu preciso ter uma diferença de potencial, eu preciso ter tensão elétrica para que exista, né, esse movimento ordenado de cargas de um ponto para o outro. Tudo bem? E aí, pessoal, a corrente elétrica, né, como a gente já havia falado anteriormente, grandeza elétrica, é todo fenômeno proveniente de eletricidade que pode ser medido. A corrente elétrica também pode ser medido, tá? E a intensidade da corrente elétrica é dada em ampere, tá? Então, unidade de medida de corrente elétrica é o ampere. E assim como a tensão elétrica tem os seus múltiplos e submúltiplos, tá? Então, eu tenho correntes miliampere, microampere, que são correntes pequenas, e tenho correntes em quiloampere, megaampere, que são correntes elevadas. Tudo bem, pessoal? Então, guardem mais essa informação. Nós já aprendemos aí sobre tensão elétrica, nossa primeira grandeza, e hoje sobre corrente elétrica, tá? Então já temos duas grandezas. Por quê? Porque o nosso estudo vai seguir uma sequência lógica, essas 40 aulas, e aí a gente vai adicionando informação, a gente vai acumulando informação. Tudo bem? Então espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo anterior, caso vocês queiram assistir. E a gente se encontra então numa próxima oportunidade, com o tema de resistência elétrica, que vai ser a nossa terceira grandeza a ser estudada. Beleza, pessoal? Até lá!